Clara dos Anjos é o último romance do escritor carioca Lima Barreto. Eu já fiz a biografia do escritor, já falei de outras obras dele aqui. Então, quando eu faço um vídeo novo, eu peço que você assista aos vídeos antigos, porque em cada vídeo eu falo um pouco, né? Eu faço um recorte diferente e você então vai criando um painel de Lima Barreto. Vou deixar então os links na descrição. Clara dos Anjos eu tenho nessa coleção completa. Eu vou resumir, textualizar e analisar os principais pontos com você, tanto em relação à forma da narrativa, quanto ao conteúdo da história. Por isso é tão importante que você fique até o final do vídeo, para não ficar com uma informação equivocada ou incompleta, né? Então, às vezes as pessoas me ligam e falam: Miriam, eu assisti só um pedaço e caiu no vestibular, uma coisa que você falou mais pra frente. Gente, é como uma aula, se você levanta e vai embora no meio da aula, você não tem toda a informação. Primeiro vamos falar do contexto em que se passa a história. O romance Clara dos Anjos, embora publicado póstumamente, depois que o Lima já tinha morrido, ele foi publicado em 1948, ele foi escrito entre 1921 e 1922. Entretanto, ele situa a história no início do século XX, aproximadamente ali na primeira década da República, entre 1900 e 1910, na cidade do Rio de Janeiro. O contexto histórico é marcado, então, naquele momento, o Brasil Rio de Janeiro, né, estava vivendo grandes transformações urbanas, sociais e raciais que vão moldar a identidade nacional. Nós não podemos esquecer que, mesmo sendo pós-abolição, havia naquela época, como há até hoje, o racismo estrutural. E por que nós chamamos de estrutural? Porque ele está na estrutura, na base da sociedade brasileira. Por isso que é tão difícil do racismo ser eliminado. Durante muito tempo ele foi ignorado, né? Faz de conta que ninguém está vendo que se é racista, mas hoje a gente sabe disso e mesmo assim é muito difícil, porque o Brasil foi o país mais escravocrata do planeta. Então, a trama ocorre 20 anos após a abolição, que lembra, aconteceu em 1888, e o Brasil começava a viver o desafio de tentar integrar essa população negra ou parda em uma sociedade que ainda mantinha tanta mentalidade escravagista, que era extremamente racista. Eu fiz muita pesquisa por causa do meu mestrado em Machado de Assis nos jornais dessa época. E mesmo após a abolição, as famílias mantinham escravos. Essa era também a época da República Velha. Vamos relembrar o que é República Velha? É a primeira fase da nossa República, né? Que vai de quando ela é declarada lá em 1889 até 1930. E na República Velha, então nesse período aqui, o que acontecia era a política café com leite, que era um sistema de grandes oligarquias que se alternavam no poder. Uma vez eram os paulistas, então eles tinham ali algum político que representava os grandes latifundiários que plantavam café em São Paulo. Então esse representante então era o presidente, e da outra vez eram os mineiros, então de novo algum político que representasse os interesses dos grandes latifundiários da pecuária, então por isso que era café e leite. Então, gente, o poder estava sempre nas mãos dessas poucas famílias que não davam a mínima para o povo, quanto mais o povo negro, o povo pardo. Lima Barreto utiliza seus personagens para
criticar a burocracia ineficiente e a corrupção desse governo da República Velha, que ignorava as necessidades mais básicas das populações mais pobres, tá? A gente vê isso acontecer até hoje, né? Quanta gente ainda não tem esgoto em casa, enquanto a gente está aí vendo políticos levando dinheiro das emendas para a corrupção. Muito bem, a história de Clara dos Anjos se passa no subúrbio do Rio de Janeiro, em um bairro pobre da zona norte da cidade. Clara dos Anjos é uma jovem mulata, olha a ironia, né? Clara dos Anjos é uma jovem mulata ou parda, filha de Joaquim dos Anjos, um modesto carteiro e músico flautista amador. E a sua mãe chamava-se Engrácia, uma dona de casa muito zelosa, extremamente super protetora para Clara. Naquela época, hoje em dia a gente fala pardo, mas naquela época falava-se mulato. Eu já expliquei que mulato tem dois sentidos, nem sempre é o sentido que as pessoas imaginam pior, tá? Não vou falar dele de novo aqui. Bom, a Clara, ela era uma moça de família, mas ela não tinha qualquer estudo, ela não tinha malícia nenhuma para enfrentar o mundo fora de casa. A sua vida resumia-se ao quintal e às festas de aniversário na casa dela ou dos vizinhos. Quando muito, ela ajudava uma vizinha chamada Dona Margarida, que era uma mulher à frente do seu tempo e que insistiu muito para ela lhe ajudar. Lhe ajudava com o quê? Com bordados. A família, apesar de modesta, ela vivia em paz, até que essa paz é rompida em uma festa que eles dão em casa, em que um amigo da família leva o jovem Cassi Jones de Guzmão para tocar violão na casa do carteiro, né? Então era um grupo, como ele gostava de música, o carteiro, ele sempre reunia gente ali para tocar uma modinha. Cassi é um jovem branco, filho de uma família um pouco melhor, teria ali uma classe média, apesar do seu pai ser um modesto funcionário público. Mas a sua mãe, a dona Salustiana, é uma pessoa extremamente arrogante e que se diz parente de um lorde, de gente rica. E ela protege, então, tudo de errado que esse filho dela faz. O Cassi Jones, ele é o arquétipo do sedutor de subúrbio. Ele não trabalha, ele vive de pequenos golpes e da exploração de mulheres. Ele tem um histórico muito conhecido de seduzir jovens pobres, engravidá-las e abandoná-las, tá? Então, como é que ele consegue isso? Ele tem uma lábia muito boa e ele utiliza o violão e também o canto das modinhas ali como ferramenta de aproximação e de encantamento, né, para essas moças tão ingênuas daquela época. Quando Cassi vai na casa do carteiro, ele conhece então a filha, a Clara, e ele decide conquistar a moça. Apesar dos avisos de amigos da família sobre o caráter, né, ou mau caráter do Cassi, a ingenuidade da Clara e o desejo, né, de toda moça de viver um grande romance a tornam um alvo fácil. Cassi começa a frequentar a casa do carteiro dos Anjos, sob o pretexto ali de aprender música com Joaquim, tocar um pouco, tal. E aí, através de cartas e encontros furtivos, né, no portão, ele convence a Clara de que suas intenções são nobres. Ele diz que ele quer se casar com ela. E a Clara, ela acredita. O Mahamak, o padrinho da Clara, tenta impedir
junto ao amigo, o pai da Clara, que Cassie Jones continue frequentando aquela casa, se aproximando da moça. Entretanto, o Cassie Jones fica sabendo que o padrinho está se colocando no caminho dele e, junto com um amigo, eles matam esse padrinho. Então vejam que ele não é só o arquétipo do galanteador, mas ele é também criminoso. O Cassie Jones, com o caminho livre, ele investe sobre a Clara e numa noite de chuva, ele está ali na janela dela, ela permite que ele pule essa janela do quarto e ali, né, no momento ali de paixão, de vulnerabilidade, a Clara cede às investidas de Cassie. E isso, gente, naquela época era ser desonrada, era tirar a honra, né, quando a moça perdia a virgindade. E naquela época, uma moça de família que tinha sido desonrada, ninguém mais queria se casar com ela. Então, vocês imaginam, uma moça que foi a vida toda preparada para casar, que só sabia fazer isso, esperar o marido, e ela é desonrada. Claro que assim que obtém o que ele queria, o Cassie desaparece. Clara descobre que está grávida, ela tenta conseguir algum dinheiro com a sua vizinha, né, a dona Margarida, para quem ela fazia ali alguns bordados, e ela quer um dinheiro para tentar fazer um aborto. Mas a vizinha desconfia, né, porque é uma quantia um pouco maior e a Clara se enrola toda para contar o que ela ia fazer com o dinheiro. Então a vizinha a pressiona e ela conta a verdade. E as duas vão então contar para a mãe da Clara. Dona Margarida acha que elas têm de ir na casa do Cassie Jones e responsabilizá-lo para que ele se case com a Clara. Entretanto, o Cassie Jones já fugiu da cidade, porque além de desonrar a Clara, ele ainda havia matado o padrinho. Então, a dona Margarida vai com a Clara na família do Cassie, ali na casa da família. Elas são recebidas com extrema hostilidade pela mãe, pela dona Salustiana. A mãe do Cassie chega a humilhar a Clara, deixando bastante óbvio ali nas suas palavras que ela é uma mulata de subúrbio e que jamais ela poderia se casar com seu filho branco e de boa família. Ela trata o que o Cassie fez com a Clara como apenas uma travessura de rapaz e que a situação da Clara foi uma fatalidade merecida por ter se metido então com o rapaz branco, sendo de uma classe inferior e uma menina de cor. Clara volta para casa destruída e o livro termina com uma conversa amarga entre ela e a sua mãe. A Clara finalmente compreende que a sua vulnerabilidade era muita e que não era apenas fruto do azar, mas de uma estrutura social que a condenava antes mesmo de ela tentar agir. Então, é um fatalismo. Ela já era pobre, ela já era de cor, né, como eles chamavam naquela época, então ela já tinha um destino traçado. A frase final do livro, dita por Clara, é emblemática. Ela diz, abre aspas, mamãe, nós não somos nada nesta vida. Fecha aspas. Então, essa conclusão resume o sentimento de invisibilidade, né, e a falta de valor social atribuída aos negros e os pobres na República ali, recém-formada, na República que hoje chamamos de República Velha. Muito bem, essa é a história. Vamos então à análise. O livro ele expõe como o racismo operava de forma velada em alguns casos, explícita de outro.
Clara é uma jovem parda, filha de um carteiro, que sofre não apenas pela sua classe social, por ser pobre, mas também pela cor de sua pele, sendo vista por homens de classes mais altas, como era o Cassie Jones, como um objeto de conquista fácil e descartável. Ele podia conquistar facilmente e jogar fora. Lima Barreto denuncia a falta de acesso à educação e a um emprego digno para os descendentes dos escravos, mantendo-os em uma cidadania limitada, não dava para avançar muito. Lima Barreto mostra que o destino da Clara parece traçado pela sua origem, como eu falei antes, pela sua origem, pela sua cor, pela falta de educação. Então, de novo, existe esse fatalismo, um determinismo social, ou seja, a classe social determinava o futuro daquelas pessoas. Acho, gente, que se vocês pensarem e fizerem a relação, como a gente sempre deve fazer em literatura, é algo que acontece até hoje. Outro dia eu estava lendo um estudo que mostra que por mais inteligente e esforçado que um jovem pobre e negro de uma comunidade seja, dificilmente ele vai conseguir sair da pobreza. Os ricos gostam que a gente acredite na meritocracia, que é só uma questão de mérito. Não. Tem, claro, mérito, esforço, mas tem muito a origem de onde você vem. Então, por isso que nós precisamos urgentemente de políticas públicas em favor dos menos favorecidos. Quer um exemplo de política pública? As cotas, tanto em escolas de primeira linha, como universidades públicas, como em empresas, que tantos brasileiros, eu ouço gente que não é da educação falando que cota não deveria existir, que cota é uma estupidez. Não! As cotas para negros é justamente para corrigir esse erro histórico de racismo estrutural que dura séculos no Brasil. Se o poder público não fizer nada, o rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Por isso que quando você tem um governo que é das elites, ele não cria faculdade, ele destrói a educação para que o pobre continue pobre, nunca possa ascender. A Clara dos Anjos, como muitas moças ali que não fazem nada, em um determinado momento o narrador diz que ela devia tentar ganhar algum dinheiro, mas não é uma coisa que o narrador invista muito, ele não faz uma grande defesa disso. Era uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, e as mulheres passavam das mãos dos pais para as mãos dos maridos. E é esse machismo, esse patriarcado que vão originar os feminicídios que vemos hoje em dia. O homem, por séculos no Brasil, acreditou que ele era o dono da família, o dono da mulher. Ele falava que ele era o chefe da família, Então, o dono da mulher, e que, portanto, não podia ser desobedecido. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, quando ela se torna independente e ela pode decidir o seu destino, o homem não aceita ser rejeitado ou desobedecido. E são esses homens fracos, de caráter bem duvidoso, que precisam sempre da violência, que precisam ganhar no grito. Eu sempre digo que quando um homem bate numa mulher, ele é o mais fraco dos homens. Então ele usa da violência para dizer que ele é forte. Clara dos Anjos é uma das obras mais importantes do pré-modernismo brasileiro. O autor Lima Barreto, nesse livro, ele abandona o tom satírico que ele usou em Triste Fim de Policarpo Quaresma
para adotar um realismo cru, um realismo pessimista sobre a condição da mulher pobre e negra no subúrbio carioca daquela época, e que hoje em dia a gente ainda vê que não mudou muita coisa. O cenário do subúrbio, nesse livro, do subúrbio pobre, funciona como um limitador de ascensão social. Veja esse trecho em que se descreve a localização da casa do carteiro. Abre aspas. A rua em que estava situada a sua casa desenvolvia-se no plano, e quando chovia, encharcava e ficava que nem um pântano. Fecha aspas. Em outro trecho, o narrador diz, abre aspas, o subúrbio é o refúgio dos infelizes. Fecha aspas. Então, faça de novo a relação com lugares que desmoronam. Aí as pessoas falam assim, mas por que fez a casa lá? Porque não tinha dinheiro para fazer em outro lugar. Então, gente, o romance, ele é muito de crítica social, e ele traz um narrador onisciente que tudo vê, tudo sabe, e que assume essa postura assumidamente, eu estou repetindo, de crítica. O narrador não se limita apenas a contar a história, ele interrompe o fluxo narrativo várias vezes para fazer comentários sociológicos sobre o preconceito racial, sobre a condição da mulher suburbana, sobre a mediocridade das instituições oficiais. Então, na verdade, o narrador se utiliza de muitas posições que, se você estudar a vida do Lima Barreto, são próprias do autor também. É uma narrativa fácil de ler, praticamente coloquial, porque isso é uma marca do Lima Barreto. Quase todas as suas obras usam essa linguagem mais simples, que é uma maneira de chegar num público grande. Mas o importante ao você ler Clara dos Anjos ou qualquer outra grande obra que faz crítica social é fazer a relação com os fatos daquela época e o que acontece hoje em dia. O que a sociedade brasileira avançou, né? E o que ela parece ainda viver no início do século XX, quando se passa a história. Mais de 100 anos se passaram e tem coisas que são exatamente iguais. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa, vamos ser generosos e me escreva me contando qual é o livro que você quer que eu analise. Muito obrigada.